Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma noite aqui, buscando de Deus, recebendo de Deus, entregando a Deus nossa adoração, nosso louvor. Hoje nós vamos receber uma porção de Deus de algo que a gente faz um tempo que gira em torno disso, mas que talvez não tenhamos chegado a um ponto ainda. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Deus? Algumas perguntas retóricas já estão prontas no nosso arsenal. É o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu tudo. Que mais? Qualquer coisa que se levante, eu gostaria logo de lhe dizer, é a ponta do iceberg. Nós não temos a dimensão total de quem é Cristo Jesus, nem da obra dele na cruz e nas nossas vidas. Por quê? Porque nós aprendemos a olhar para Cristo sobre o prisma ou sobre a meta da materialidade, da praticidade. Quais são as benesses que eu tenho em Cristo Jesus? Vida eterna, salvação e a meta de todos, não vou para o inferno. Bom demais. Mas quem disse que é somente isso? Hoje nós vamos fazer um estudo expositivo, um pouco mais amplo, sobre o tema. E para isso nós vamos precisar fazer uma leitura aparentemente longa, mas muito curta no meu entender. Efésios 3, de 16 a 21. Eu gostaria que alguém fizesse essa leitura, por favor. Pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Um texto parece bastante simples, mas começa Paulo dizendo que ele está fazendo uma oração. E nessa oração que ele está fazendo pelo povo de Efésios, ele diz: para que, com suas gloriosas riquezas, ele, Cristo Jesus, fortaleça no íntimo do seu ser. Quais são as gloriosas riquezas de Jesus? Alguém se arriscaria em dizer alguma coisa? Também, o que mais? Também. Vocês estão percebendo que a gente está começando a falar de frutos do Espírito? Mas as riquezas de Cristo não se limitam a isso. São muito maiores. As riquezas de Cristo
elas aqui estão sendo mencionadas para que ela fortaleça o homem interior, o íntimo. Mas fortalecer com o quê? Com o poder de Deus por meio do seu Espírito. Só isso aqui já é um tratado teológico. As riquezas de Cristo, elas são utilizadas pelo próprio Cristo para atuar no íntimo do coração do ser humano, no homem interior, utilizando dos seus poderes, o poder de reger o universo, o poder de governar, o poder de criar, o poder de levar a vida, de tirar a vida, o poder de governo sobre domínios e potestades, o poder sobre os demônios, o poder sobre a criação, o poder sobre todas as constelações do universo, todos os planetas, todos os sistemas, o poder de Deus governando desde o átomo, as forças que mantêm o universo em equilíbrio, tudo. Porque pelo seu poder ele governa e mantém o universo. Agora, isso tudo sendo utilizado por meio do seu Espírito. De cara, a gente começa a ver aí 3 atores entrando nesse momento. Em primeiro lugar, o homem. Em primeiro lugar, de baixo para cima. Vem todas as riquezas de Cristo Jesus sendo utilizadas para fortalecer esse homem. E aí entra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o agente que coloca dentro de nós a possibilidade de termos todo o poder de Deus agindo em nós. Então nós não enxergamos a dimensão do que acontece. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e lá ele deu-nos o direito à salvação, porque nós não tínhamos esse direito. Mas o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, coloca dentro de nós a consciência da salvação, a certeza da salvação, utilizando que veículo? A fé. Parece pouca coisa, mas é uma mecânica que excede em tudo a nossa compreensão, porque parece um fato muito simples. Eu aceitei a Cristo. Não, foi Cristo que nos encontrou e nos tirou do lamaçal. Mas ao fazer isso, ele nos dá direito a participarmos da natureza de Deus. Então muitas vezes nós dizemos: eu sou somente um pecador. Sim, somos. Mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E isso é todo diferencial. Jesus Cristo, ele era e é 100% homem e 100% Deus. Nós somos 100% humanos e pecadores. Porém, ao recebermos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, começamos a experimentar a natureza divina pela habitação do Espírito Santo. Então agora, por mais pecador que eu seja, eu já participo da natureza divina. Como? Pela obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Então, Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele, de certa forma, anula, perverte, desfaz a lei que existia, dizendo que todo aquele que pecar, esse mesmo morrerá. E deve morrer por toda a eternidade. Então ele tira um âmbito do morrer eternamente para morrer fisicamente, mas ressuscitar espiritualmente. Então a segunda morte, que é a morte do Espírito, sobre a qual ninguém tem domínio,
Ele vem e tem. E aí o que é que acontece? Ele nos dá participação na vida eterna. Uau! Nós pensamos que ressuscitar é esse corpício que a gente tem e que ele vai voltar a ter vida. Não é bem assim. É um protótipo desse corpo, mas no nível espiritual. Então nós não somos corpos que têm um espírito, mas um espírito que tem corpo. E isso faz uma diferença muito grande, não é um mero exercício de linguagem. Vale dizer que eu sou um ser de natureza espiritual que habito num corpo material. E a morte do pecado vinda não seria somente a morte do corpo físico, mas do corpo espiritual. Porque a morte espiritual não é um aniquilamento do espírito, mas é estar distante de Deus. Passar toda a eternidade longe de Deus, próximo ao diabo. Então isso é uma das parcelas da riqueza de Deus que nós muitas vezes não conhecemos. E Paulo ora para que esse poder de Deus atue dentro de cada um de nós através da ação do Espírito Santo. Agora, como é que nós podemos vivenciar isso na prática? Não extingais o Espírito de Deus que habita em vós. Às vezes nós não temos a noção do que isso significa. Significa que Deus dá o Espírito Santo, mas que nós podemos o expulsá-lo de dentro de nós. Como? A palavra diz, não entristeçais. A gente começa fazendo tristeza ao Espírito Santo. Não, Luiz, você está dizendo que a gente vai pecar e vai entristecer o Espírito Santo? É. Mas a palavra também diz que todos pecaram. E se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então somos pecadores. Essa é a nossa condição. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. E nenhum de vocês é melhor do que eu. Todos estamos no mesmo pé. Pecadores. É isso que somos. Falhos, humanos, frágeis, mentirosos, enganadores, cheios de luxúria, de ganância. É isso que somos. Mas pela ação do Espírito Santo, que entra no processo, nos transformando dia a dia, melhorando dia a dia. Isso equivale a dizer que a luta do homem contra o pecado é diária. Porque eu peco, uma modalidade de pecado diferente da sua, eu não tenho o direito de estender o dedo na sua cara e dizer, olha, você é pecador e está pecando. Porque o que eu estou dizendo a ele, eu mesmo faço. Mas Jesus Cristo abre um novo caminho. E esse novo caminho que ele abre é através do sangue dele. Ele pecou, mas ele está sob o meu sangue. Então isso faz uma diferença enorme. Não é sobre você, não é sobre eu, é sobre ele. É o que Cristo é. Não é pelo meu poder, que eu não tenho nenhum. É o poder dele. Não é pelo meu nome, eu não tenho nome nenhum. O nome é dele. Eu não tenho força nenhuma, é dele. Eu não tenho sabedoria nenhuma, é dele. Eu não tenho conhecimento nenhum, é dele. O meu trabalho é dele, é a força dele agindo em mim. É a sabedoria que ele me dá, é a inteligência que é dele.
o meu dinheiro. Que dinheiro? Pobre coitado. O dinheiro que eu tenho é Ele que me deu forças para gerir, para trabalhar. E às vezes eu nem trabalho e Ele dá de graça. Que a palavra diz que aos dele Ele dá enquanto dorme. Eu estou dormindo e estou enriquecendo. Então, é esse poder, mas esse poder só vem através da ação do Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo, eu não sinto que tem. A palavra de Deus diz que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo. Agora, se você não sabe lidar, aí é outra coisa. Buscar no Espírito Santo a direção, sabedoria, conhecimento, força para lutar contra o pecado. Sim, porque a luta é diária. Mas isso a gente está falando de uma primeira camadinha, de uma pontinha lá do comecinho, porque tem muita coisa a mais. Eu espero que Deus me dê a graça de conseguir comunicar o que Ele já falou. As gloriosas riquezas de Cristo, de Deus, não se trata de riquezas materiais, mas sim da capacidade de conhecer e experimentar o amor de Cristo e toda a sua obra, que é a base para vivermos cheios da presença e da natureza de Deus. O poder espiritual é a plenitude de Deus concedida pelo Espírito Santo para fortalecer o homem interior, coração, alma e espírito. São a fonte inesgotável do poder de Deus que é dado para a capacitação dos crentes. Cristo habita pela fé no coração de vocês. Então, eu já não sou mais uma pessoa solitária. Eu já não sou mais um indivíduo separado. Porque em mim já existe a dupla natureza. Como assim? A natureza pecadora humana, que ainda existe, mas agora eu recebi o direito de ter participação na natureza divina. Você sabia que é um versículo na Bíblia que diz: vós sois deuses? Procure, está no livro de Salmos, trabalhem em casa. Nós passamos a ter alguns atributos de Deus. Como? Você lembra quando a gente está perguntando quem é Deus? Aí que a gente começou a falar dos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito também se manifesta em nós. Então é a natureza divina se manifestando. Bondade, amor, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Natureza divina. Porque pegue a antítese de tudo isso e você vai ver o que é que nós somos. Natureza pecadora. E essa constante tensão entre o que eu sou e o que eu ainda estou por vir a ser vai existir na nossa vida. Permanentemente. É aquela coisa que Paulo fala da luta da carne contra o espírito. É constante. É tensão, é angústia. É aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Quantas coisas eu não gostaria de ter feito na minha vida e fiz. E em fazendo, quando eu confesso, eu posso dizer o que fiz, os vícios, os medos, as angústias, as maldades, as ruindades, e dizer, não os faço mais. Porque o Espírito Santo está em mim atuando. Ele me transformou. Mas há coisas que eu ainda estou no processo. Deus ainda está trabalhando. O olhar para onde eu não devo, o passar a mão onde eu não devo, o pegar o que eu não devo, pensar o que eu não devo, o dizer o que eu não devo. Então, o Espírito
continua em nós atuando. Agora, Jesus Cristo não continua? Continua. A gente precisa ter uma compreensão de que o trabalho de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, ele está dizendo que está consumado o ato do pagamento do pecado. Segundo a lei, tudo se paga com sangue. Então, o que isso implica? Aquilo ali foi só o começo. Agora acontece que muitos de nós só queremos ficar no começo. Eu quero somente a salvação. As bênçãos, as benesses, tudo eu quero. Uma visão meramente materialista, utilitária. Agora, e o senhorio de Cristo? E o discipulado? E a mudança? E a transformação? E onde é que fique o quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz diariamente e negue-se a si mesmo. Onde fica? Não. Eu quero tudo, menos o meu negar a mim mesmo. Tá? A gente faz um acordo bem bonitinho, tá? Legal. Eu aceito a salvação. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Mas o senhorio dele só ir domingo para a igreja, dar uma oferta minguada de vez em quando, fazer alguma coisa dentro da igreja e tá ótimo. Agora, aqui, na minha vida afetiva sexual, aqui na minha vida financeira, na minha carteira, não. Aqui na minha vida familiar, E aí Deus precisa converter a carteira da gente, Deus precisa converter a relação da gente com Deus, a relação da gente com a igreja, a responsabilidade da gente diante dos homens, o nosso testemunho. Há tanta coisa que nós fazemos e às vezes nem fazemos, os outros dizem que a gente fez. E aí a gente precisa entender que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo. Mas não é o Espírito Santo? É. Agora você acha que porque o Espírito Santo está agindo, Jesus Cristo dobrou o braço e está com headphone lá em cima, ouvindo as músicas que ele acha maravilhosa? Engano. É um processo coletivo da Trindade. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todo dia. O Espírito Santo está agindo? Sim. Jesus Cristo está dentro da gente, morando? Sim. Mas o Pai continua agindo. Deus está agindo. O Espírito Santo está agindo. E tudo nisso começou quando Cristo Jesus disse: eu aceito. Eu vou morrer nessa cruz. Eu vou. Mas olha, você vai ser aviltado. Eu vou. Olha, mas o leão cuspir na sua cara. Eu vou. Vão arrancar os seus pedaços. Eu vou. Mas eles não prestam, não valem nada. Eu vou. O Pai ama, o Pai quer cada um deles. Eu vou. E a página não ajuda. Cristo habite nos vossos corações, mediante a fé, arraigados e alicerçados em amor. Cristo passa a fazer dos nossos corações morada através da ação da fé. Porque pela fé, eu não vou abrir a porta aqui e dizer entra Jesus Cristo e ele vem fisicamente. Não é algo que acontece no mundo espiritual,
o qual eu não vejo. E se eu não vejo, é um processo de fé. Agora, para que a presença de Cristo em mim, em você, em nós, nos torne arraigados e alicerçados em amor. Uau! Arraigado. A palavra em si traz no prefixo no original grego a ideia de estar com as raízes aprofundadas na terra de tal forma que pode vir o que vier, não vai lhe derrubar. Isso é estar arraigado. E está alicerçado. Alguém sabe para que serve o alicerce de uma casa, de um prédio? Segurar a estrutura, dar equilíbrio e estabilidade. Então, a presença de Cristo habitando em nós produz pela fé em nós o crescimento e o aprofundamento das raízes em Cristo e o alicerce para que a gente não seja levado de um lado para o outro, nem se quebre diante das intempéries da vida. Por isso que naquele texto ele diz: um homem construiu uma casa na areia, veio a mesma coisa, vento, tempestade, derrubou, e o outro construiu na rocha. É o exemplo disso aqui. Eu enfrento muitos problemas, glória a Deus. Minha vida é cheia de dificuldades, são tantas lutas, glória a Deus. Por quê? Você está alicerçado em Cristo. Você não está só. Agora, se eu não tenho essa dimensão e for lutar com minhas próprias forças, como diria minha velha avó, bau. Pode ter certeza, você vai cair. Porque nós somos tão limitados que eu vou fazer uma pergunta aqui que duvido que ninguém me responda. O que é que está acontecendo ali na esquina agora? Alguém sabe me dizer? O que vai acontecer daqui a 2 dias na sua vida? Alguém sabe me dizer? Pois é. Nós somos limitados. Tempo e espaço nos limitam. Nós estamos só aqui agora. Agora, pela ação do Espírito Santo, alguns têm visões do que vai acontecer daqui a 1000 anos. Deus revela coisas da vida pessoal e particular do... Não é porque aquele cara seja o bambambam, não. É da convivência com o Espírito. Muitas pessoas acham que os pastores, os líderes, são pessoas impecáveis, ou seja, não pecam. Que são pessoas que, como diria uma velha amiga minha, a Trindade não tem 4ª pessoa. Fosse a 4ª pessoa da Trindade. E alguns líderes fomentam e alimentam essa ideia diante da membresia das suas igrejas, criando uma ideia de que eles são mais santos, de que eles são mais poderosos, que têm mais glória do que os outros. Não é verdade. O que o líder tem é mais responsabilidade. Você já pensou, você tem sua vida para dar conta? Aí colocar umas 10, 20, 30, 40 pessoas. Ore isso por mim. Ligar para você de madrugada. Me ajude nisso. Me ajude naquilo. Olha, eu estou precisando de orientação disso. Eu estou precisando de orientação daquilo. Eu briguei com minha mulher. Eu briguei com meu marido. Aí a primeira coisa que poderia vir na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer líder, é: e o que é que eu tenho a ver com isso? Você não sabe orar? Ore por você. Você não tem Deus e o Espírito Santo de você? Peça orientação a Deus.
Ei, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, mas não para pegar todas as nossas cargas e colocarmos em cima de alguém. Cristo em nós é a glória. Nós devemos orar sim pelos outros. Nós precisamos confessar os nossos pecados sim uns aos outros. Mas e os recursos que nós já temos disponíveis? Como é que a gente vai fazer com isso? Disso? Eu e Letônio tínhamos um acordo de que nós iríamos trabalhar na igreja de uma forma em que nós tentássemos desmistificar essa coisa do Todo-Poderoso. E nós temos feito isso. E tínhamos feito isso e faremos isso. Como? Nos colocando como nós somos, humanos. Nos vulnerabilizando. Isso é uma faca de dois gumes. Um risco muito grande. Primeiro, porque a gente está colocando a cara a tapa. Que gente maldosa existe em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Que ao conhecer sua vulnerabilidade, seja ela qual for, vai querer usar contra você, contra nós. Mas sabe de uma coisa? Quem faz isso não sabe quanto desonesto ele está sendo e o quanto ele está roubando da igreja o direito de ter diante deles alguém que retira dele a imagem de que ele é o pior pecador e de que ele é o mais miserável dos homens. E diz a ele, eu também sou pecador como você e um dos miseráveis homens também. Mas Cristo Jesus muda isso em profundidade. Porque Cristo habitando no coração, que o coração é enganoso. A Bíblia não diz que ele é enganoso. Mas aí com a presença de Cristo ele passa a ser iluminado pela presença, pela habitação de Jesus, mediante e através da intervenção do Espírito Santo pela nossa fé. Ei, o coração humano é enganoso. É. Mas, porém, todavia e contudo, ele continua sendo enganoso, mas iluminado. Como é isso, Luiz? Ele vai querer me enganar. Mas o Espírito vai me dizer, faça assim não, está errado. Olha, você errou nisso, você errou naquilo. Peça perdão. Ele vai trazer a iluminação da consciência que eu não tinha de pecado. Então, às vezes, e olha, vou lhe dizer uma coisa, não deixe para depois não, viu? Não deixe para depois não, que depois esquece. É assim, olha, você pecou. Agora mesmo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra meu irmão. Me perdoa, Jesus, e me ajuda a não pecar mais. Na hora. Espere para depois não. É na hora. Aí o coração da gente passa a ter agora uma luz a ser iluminado pela ação do Espírito Santo. Então, eu posso dizer que o meu coração agora tenta me enganar, mas tem o Espírito Santo que me alerta. Sabe aquela vozinha que diz assim, faça isso não vá para ali não. E às vezes a gente teima e faz. E essa é a parte da luta diária que nós temos. Mas se ficasse restrito a isso, era tão pouco. Ainda tem tempo, glória a Deus. Pela fé, agindo e atuando em nossos corações, Jesus, pela ação do Espírito Santo, passa a habitar em nosso ser.
João 14, 26. Alguém pode ler para mim, por favor? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Amém. O Espírito Santo vai ensinar e vai lembrar. Jesus Cristo faz e o Espírito Santo lembra. É tão estranho a gente não entender isso. Existe uma orquestração cósmica universal, onde todas as variáveis que a gente chama de incontroláveis estão absolutamente sob o controle de Deus. Onde tudo está orquestrado, equilibrado, harmonicamente organizado, para que a Terra não se mova além do permitido, para que um planeta não entre em colisão com o outro, para que dois corpos não ocupem o mesmo espaço. Há uma lei natural, que é a lei da gravidade, e que por causa dela nós andamos sobre a terra e não flutuamos, não somos expulsos. Isso tudo vem de Deus. Tudo. Agora isso são as riquezas de Cristo, porque Ele é quem governa tudo. Tudo está sob o domínio e poder dEle. Aí você pensa que um corte que você leva, Deus não está agindo? Uma feridazinha na perna, uma perebinha, Deus não está agindo? Há leis governadas por Cristo que estão agindo. Células, macrófagos, o senhor biólogo me ajude, estão lá devorando os agentes que estão entrando no corpo da gente, e tudo organizado por Ele. Tudo governado por Ele. Aí temos doenças físicas, emocionais. Ele está no controle. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas eu nasci assim e vou morrer assim. Mentira, isso é uma mentira do diabo. Mentira. Deus muda pessoas, Deus muda destinos, Deus muda histórias, Deus cura. E quando Ele não cura, Ele nos ensina. Mas você pensa que é somente isso? Isso não é nem o começo. Isso não é nem o começo. Você não sabe nem o que é que está por vir. Alicerçados e arraigados em amor. O amor é o alicerce que permite que pela fé Deus habite nos corações do homem. Arraigado é ter raízes profundas e firmes nele, no amor de Deus, em Cristo Jesus. Chega um momento em que Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Conheçamos agora e prossigamos. Sabe como é esse verbo no original? É um ativo contínuo. Sabe o que significa isso? Uma ação que não termina. É viver. Aí a gente diz assim: ah, mas eu acho que eu já conheço o suficiente, já sei que eu estou salvo. Deus não nos quer nesse estado. Nos rudimentos, é hora de alimento sólido. Não é mais leitinho com papa, não. É saber o que é guerra espiritual, onde é que ela se trava, quais são as tentações, quais são os processos, quais são os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso trabalho.
O que é que Deus fez e faz por nós? Aí ele vai e diz assim, versículo 18. Junto com todos os santos. Conhecimento coletivo, o corpo de Cristo, a igreja, ela precisa compreender. O objetivo é que todos que fazem parte do corpo, isso inclui você, compreendam a extensão de Cristo Jesus. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Todos os aspectos da dimensão que nós conhecemos. A largura está ligada à ideia de um rio de margem a margem. O comprimento está ligado à ideia de um rio da nascente à foz. A altura está ligada à ideia do homem em relação ao sol, às estrelas e à lua. E a profundidade está ligada à ideia do fundo do mar. Todas as dimensões do amor de Cristo e do poder de Cristo. E sabe o que significa isso? Dizer de uma certa forma, infinito. O poder de Deus, o poder de Cristo Jesus, o amor de Deus é infinito. Aí às vezes o diabo se utiliza da ideia de que você pecou, você não pode, Deus não lhe quer mais. São os nossos valores internalizados, demoníacos. É o diabo quando diz assim, não, você não pode ser ministro, você não pode ser um servo do Senhor, por isso. Aí sabe o que acontece? Nós ficamos cobrando do outro o que nós não temos. Perfeição. Perfeição só quem tem é Deus. Aí ficamos dentro, entrincheirados nas ideias, de que de alguma forma somos melhores do que os outros. E esquecemos que o amor de Deus é para todo mundo. É infinito. Ah, Deus me ama. Não ama somente a você não, ama a todos. Ele morreu por todos, Ele se entregou por todos. Compreendendo todas as dimensões do amor de Cristo e do seu poder, que existem em toda a extensão, esse amor excede todo entendimento, vai além do mero entendimento mental e cognitivo. É uma experiência pessoal, subjetiva, vivenciada pelo Espírito, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus irá ocupar, de forma plena, todos os espaços dimensionais do ser humano, corpo, alma e espírito. Isso é possível? É sim. Ser cheio de Deus de forma plena é dizer uma coisa que Paulo diz em Gálatas 2:20. Alguém coloca para aí? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e me salvou. Não sou mais eu que estou vivendo, não, é Cristo. Agora é uma briga. Cristo quer o lugar de primazia em mim e eu quero, arraigado no ego, ter que tomar o lugar de Deus. Aí diz assim, Deus, seja feita a tua vontade. Você está preparado para fazer a vontade de Deus? Ou a gente tem medo da vontade de Deus? Sim, porque a vontade de Deus nem sempre vai coincidir com a minha. Quase sempre não vai coincidir com a minha. E eu vou me submeter de bom grado à vontade de Deus? Quando eu quero A e Deus me manda ir para B. Quando Ele me manda para Nínive e eu quero ir para Tarsis. Mas isso é só o começo. Ainda tem muito mais.
Conhecer o amor e o poder de Cristo, para além do conhecimento como nós o conhecemos. Até o momento que esse conhecimento passe a ser espiritual e relacional. Quando eu vivo experiências com Deus tão transformadoras que eu começo a enxergar Deus em coisas que ninguém veria. Sabe como? Quando o nosso amado irmão Jó, veja bem o que é que ele diz no capítulo 42, versículo 5. Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo face a face. Você pode dizer isso? Pois é. Precisamos aprender a ter um nível de relação com Deus onde tenhamos medos, tenhamos inseguranças, tenhamos dificuldades. Precisamos, vivendo tudo isso, olhar para Jesus Cristo. Pedir a Ele socorro, direção. E o mais difícil é não ver nada, não ter ainda a resposta e ter que dar o passo sem ver o chão. Não tem chão, mas eu vou dar o passo. Isso é vida de fé. Agora, parece que é só isso, mas tem mais. Isso é só o começo. Porque se descortina diante de nós uma eternidade. Não pensem que eu estou esquecido do horário. Meu relógio aqui tá certo, tá me dando um tempinho, tá? Mas para onde nós vamos? Com Cristo Jesus, nós temos toda a eternidade para caminhar. Então a gente está assim. Lembrei agora de uma pessoa muito querida, Dom Helder Câmara. Ele dizia assim: formiga em cima de jacaré nem sonha que jacaré existe. Às vezes nós não temos a dimensão de quem somos nós. De quem somos nós no corpo de Cristo. E qual é o poder que está habitando em nós, disponível no nosso interior. Estamos preocupados com quinquilharias, com mesquinharias, com coisinhas fúteis. Todos nós. O meu trabalho, a minha casa. Bichinho, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Nem o trabalho é seu, nem a casa é sua, nem o marido é seu, nem o namorado é seu, nem a esposa é sua. Nada. Ele é do Senhor. Não queira para você o que não é seu. Use. Sabendo que você é mordomo. Eu sou o dono do meu nariz. Mentira. Você vai ter que devolver. Não é seu, não. Eu sou o dono da minha vida. Mentira. Você vai ter que devolver. O diabo mente e nós acreditamos no diabo e não damos ouvido a Deus. Investimos a nossa vida, a nossa força espiritual somente nessa vida. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? Maldito o homem que espera em Deus somente nessa vida. E a espiritualidade, e a eternidade, e o depois, e o por toda a eternidade, para todo sempre. Fica onde? Aí ele dá um pulo bem grande e diz assim: o poder infinito de Deus agindo em nós, de acordo com seu poder que atua em nós, poder do amor, da fé, da presença e da palavra de Cristo em nós. Aí
já somos empoderados pelo amor, pela fé, pela presença e pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo habita em nós como? Leia, estude, volte a estudar. Mastigue, memorize, trabalhe. Ei, prazer em conhecer. Vocês não me conhecem. Quem são vocês? Também não os conheço. Todo dia nós somos novas criaturas. Passamos por mudanças. Aparentemente somos os mesmos. Mas não somos mais os mesmos. Porque se o processo está correto, cada vez mais eu devo estar parecendo com Cristo. Você deve estar parecendo com Cristo. Mas a gente tão maldosa, tão ruim, que não vai olhar. Sabe a história do meio copo? Só vai ver o seu meio copo vazio. Não vai ver as suas lutas contra o pecado. Não vai ver as coisas que você faz. E aí vai ter uma linguinha tão forte. Aquela língua que é fogo que destrói uma floresta inteira. Vai mesmo. Aí só vai ver o seu meio copo vazio. Suas falhas, seus erros, seus pecados. E quando o olhar da gente está ajustado em Cristo Jesus, aí o meio copo vazio fica na esperança de que Deus que começou a boa obra vai continuar em nós. Deus vai continuar em você. Tudo que está desarrumado, desorganizado, que você ainda não pode, vai poder. Deus não parou de agir, Cristo Jesus está agindo, Deus Pai está agindo. Eu ainda estou em obras, você ainda está em obras. Deus ainda não terminou. Tem um monte de entulho. E Ele está trabalhando. Mas aí a gente chega num momento em que o pregador diz assim: glória a Cristo, entronizado seja Ele na igreja e em Jesus Cristo. Glória a Cristo, louvor a Ele, é entronizar o Senhor, é estar sob o seu senhorio, é dar honra à soberania e à onipotência de Cristo. Cristo Jesus, Ele não precisa de mim nem de você para nada. Nós é que somos miseráveis pecadores, que precisamos dele para tudo. Deus na igreja. Colossenses 1:18. Alguém leia para mim, por favor. Ele é a cabeça do corpo e a igreja e o princípio e o primogênito dentre nós, para que tenha a supremacia. Nós fazemos parte de um corpo, mas esse corpo tem cabeça, e essa cabeça que deve nos reger. Isso significa estar submisso à vontade de Deus. Nós, como igreja, estamos fazendo a vontade de Deus ou queremos que Deus faça a nossa vontade? Mas a glória é dele, não é minha. E no próprio Cristo, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus. 100% Deus. E pasme, 100% divino. A proposta de Deus para nós é que nós, depois de passarmos por essa grande tribulação, quando estivermos com Cristo Jesus, nos assentemos à direita dele para governar com ele, reinar com ele. E sabe que para isso nós precisamos que Deus destrua completamente em nós toda a obra de Satanás, que morra
o velho homem. Que nasça o velho homem e que a gente seja revestidos da glória de Deus. Sabe o que significa isso? Potencialmente, nós já somos a natureza de Deus em projeto. Deus está tirando de nós, transformando tudo que era demoníaco, tudo que era contra a vontade de Deus, em natureza divina. Dói muito. Nós nos identificamos tanto com o homem inferior que dizemos que somos ele. E o diabo trabalha todos os dias a cultura, a sociedade, para que a gente acredite nisso. Nós trocamos os manjares por migalhas, por alfarrobas de porco. Agora, na ponta desse iceberg, que a gente deu uma olhadinha agora, a gente tem uma coisa que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem a mente humana perscrutou, conseguiu imaginar, pensar em tudo que Deus tem preparado para nós. Você sabe o que é um cabinha que come feijão e farinha, mente, engana, peca, faz cocô, faz xixi, ronca, solta pum? Humano. Diz e diz que não disse, fez e faz que não fez. Somos nós. Sermos transformados na natureza divina. Uau! Minha cabecinha entra em parafuso. Ei, você é divino. Ei, você é eterno. Ei, você é filho do Deus Altíssimo. Ei, você tem o poder de Deus dentro de você. Ei, você tem o Espírito Santo com você. Ei, Jesus Cristo está disponível. Ei, presta atenção. A barreira que existia entre Deus e nós já acabou. O véu foi rasgado. A inimizade acabou. Uau! É isso. É isso. É a glória de Deus em nós. Louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito, pelas coisas que tu fazes e que nós nem percebemos, pela tua grandeza, pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Bendito seja o teu nome por tantas coisas que tu presenteaste a nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque todos os tesouros de conhecimento, de sabedoria estão em ti, Cristo Jesus. E mais, Senhor, tu estás aqui no nosso meio, conosco, falando aos nossos corações, habitando o coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Glórias ao teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. De eternidade em eternidade, Senhor, dá-nos a graça de estarmos contigo. E que tu nos prepares, Senhor, para que possamos passar toda a eternidade junto contigo, louvando e bendizendo o teu nome.